Estamos aqui com o cineasta Antônio Olavo, que atendeu o pedido do Sindicefaz e emprestou todo sua competência de um cineasta e documentarista reconhecido, com vários trabalhos já bastante premiados e elogiados. Olavo, foi para você fazer um documentário que retrata uma luta de uma categoria de trabalhador. Como é que você se sentiu fazendo esse trabalho? Olha, Marci, primeiro assim, eu tomei como um grande desafio porque ao me deparar com a quantidade enorme de material do acervo do Sindicefaz, eu ousaria até especificar, são milhares de fotografias, são centenas de imagens em movimento dos últimos 20, 25, 30 anos, e também com a riqueza qualitativa e quantitativa dos depoentes. Foram 17 depoentes, entre homens e mulheres, e nós gravamos mais de 33 horas desses depoentes, e o desafio enorme de enxugar isso por um tamanho, por um tempo de duração que fosse mais dinâmico. Então, o que a gente buscou recuperar vai além dos 30 anos do Sindicefaz, que é de 1996. A gente recupera os primórdios da existência de uma associação de servidores do funcionário da Fazenda em Feira de Santana, passando pelo início dos movimentos, no dizer deles e delas, clandestinos, aqui em Salvador. E eu acredito assim que para mim foi uma coisa muito motivadora, porque eu trabalhei com aquilo que eu mais gosto de fazer, que eu mais gosto de trabalhar, que é história e memória. Essas lembranças desses personagens, no momento que eles são perenizados num documentário, eles se transformam em memória. Ninguém mais apaga, ninguém mais deleta. Ele se transforma em memória e é para sempre. Eu fico também muito feliz vendo a reação das pessoas aqui hoje assistindo. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro pessoas que veio até mim dizer que ficou emocionada. Pessoas, inclusive, que não são da categoria, que não são fazendários ou fazendária, me disse que se emocionou, que chorou. Então, eu fico muito feliz com isso. Sou muito agradecido ao Sindicefaz por me ter permitido ter tido esse privilégio. Para mim foi um privilégio, um prazer enorme. Esse documentário me mobilizou durante 3 meses. Parabenizo ao Sindicefaz por ter alcançado a importância de se registrar esses momentos e transformar isso num projeto de um documentário. E para mim foi um privilégio e uma alegria muito grande. Olavo, você fez uma pesquisa muito profunda, apesar do pouco tempo que você teve para trabalhar esse material. Tem alguma coisa que lhe marcou, ou alguns fatos que podem ter lhe marcado ao registrar essas memórias da entidade, através dos seus arquivos e dos depoimentos que você ouviu? Muitos, foram muitos, né? O documentário começa com o depoimento de Honorina. Honorina afirma que em 1958, eu tenho 70 anos, eu tinha 3 anos na época que Honorina adentrou a Secretaria da Fazenda. Impressionante, uma mulher de 86 anos, com a lucidez brilhante e que reproduz as suas lembranças, fatos impressionantes. Honorina diz que caminhava pela Praça da Piedade com o dinheiro recolhido da tributação, enrolado no jornal, e ia depositar no Baneb. Eu conheci demais esse Baneb em décadas atrás. Então o documentário começa com Honorina e termina com Rubens Santiago fazendo uma declaração de pura expressão da generosidade de Rubens, quando ele agradece ao fato de ter sido escolhido para dar aquele depoimento e diz que está emocionado, e ele chora. Não é um chorinho de uma lágrima ou duas, ele chora de certa forma, muito com uma certa compulsão. Então, assim, muitos momentos marcantes. Os depoimentos de Ana Mesquita, relembrando o encontro que ela teve com um cidadão chamado o senhor Clodoaldo, em Teixeira de Freitas, cujo posto fiscal era uma Kombi velha. Isso no final da década de 1980. Então, imagine, eu não sei se o seu Clodoaldo está vivo ou morto, mas
ele agora está na história, ele agora está perenizado, ele agora está para sempre. Para mim, o fisco, fazenda, tributação, fisco, imposto, era um tema muito distante, que algo assim que não me era atraente. No entanto, essas falas desses homens e dessas mulheres me ensinou muita coisa. Pena que eu não pude usar muito mais, mas me ensinou muita coisa, que eles têm humanidade, eles não são apenas cobradores de impostos, né? Lá em Jiquié, quando era menina, a gente fala, é coletor de imposto, era uma figura assim um pouquinho temida. Essas pessoas, esses homens e essas mulheres têm a humanidade, têm a sensibilidade, tem uma fala do Ivan, por exemplo, que ele diz, olha, eu sou até saudosista, Ivan Dias, eu sou até saudosista. É porque a gente brigava, a gente discutia, mas era uma alegria, a gente tinha uma alegria no nosso movimento. Tuboni, Ricardo Tuboni, um dos pioneiros também da fundação do Sindifaz, antes do Sindicefaz, Tuboni diz, a gente cresce muito no movimento sindical, a gente faz muitas amizades, a gente cresce muito. Eu fico muito orgulho. O final desse documentário, eu me sensibiliza, me toca muito, que as pessoas falando sobre o envolvimento de cada um delas, né? Eu pergunto, valeu? E todos eles dizem, pô, valeu demais. Tem um cidadão chamado Nilton Ribeiro, que ele diz, eu faria tudo de novo. Olha que coisa bonita, né? Eu faria tudo outra vez, né? Porque tem orgulho do que fez, né? Então, para mim, foi um prazer muito grande, Moacir. Foi um desafio aceitar o convite para fazer um documentário com uma pesquisa tão profunda e ampla em apenas 3 meses? Total. Assim, no dia que a diretoria, que eu apresentei para a diretoria, foi no dia 15 de dezembro, e a diretoria deu seu aval, sua anuência, eu liguei o botão. O botão era documentário Sindicefaz. Agora, não sou eu sozinho, aí você tem Josias Santos, tem Raimundo Laranjeira, tem Edilto Brito, irmão, tem Tiago Lisboa, tem Mariana Ayana, minha filha amada, que trabalhou na equipe também. Então tem um conjunto de pessoas nessa equipe que construíram comigo, eu nunca faço sozinho. Então eu liguei esse botão, estou desligando hoje, botão desligado hoje, porque até hoje a minha atenção era no limite. Sabe por quê? E se a turma não gostasse? E se a categoria não gostasse? Ninguém conhecia antes, né? Um grupo muito pequeno de pessoas conhecia antes. E se o conjunto não gostasse? Então, para mim, no final do documentário, quando sobe os créditos, as pessoas aplaudiram de pé, aplaudiram durante o tempo dos créditos, foram aplausos de pé, pronto. A missão está cumprida e eu cumpri assim com muita honra e com muita felicidade, então hoje estou muito aliviado. Minha companheira Luciane Maria, ela está aqui, quando eu fui ao encontro dela, ela disse, está aliviada, eu digo, total, total. Então estou muito feliz, muito obrigado a vocês.